Bom sábado mais uma vez, igreja amada, tudo bem? Estão passando bem? Apesar, de todas as precauções e os cuidados que temos que ter, a gente não cansa de dizer isso, vivendo em dias que precisamos estar atento e cuidar mais do que nunca de todas as coisas. Estava conversando com a irmã hoje de manhã cedo. Vocês já perceberam que a gente tem que ir acostumando aos poucos os nomes, né? Troquei o nome da irmã Maria José por Marisa de manhã. É um nome bonito, Marisa também, né? Não é feio não, né, Maria José? Mas, como é que é o nome da irmã de cabelo branco aí, de roupa branca? Atrás de você, você que virou, irmão. Isso. Fátima. A irmã Fátima, assim que eu cheguei aqui no ano passado, fui cumprimentar ela, eu achei estranho, falei, não cumprimenta? Ela disse, não, perigoso, né? Tem muitas bactérias e tal. E aí vem a pandemia. Aí eu falei com ela hoje de manhã, olha, eu acho que você previu tudo isso, né? E não falou pra gente. Ela falou, agora eu estou mais do que feliz, pastor, porque agora dessa vez ninguém veio me cumprimentar minha mão para tirar a mão fora. Então vivendo nesses dias, né? Dias difíceis, mas vão passar. Vão passar, se Deus assim permitir, né? Pode ser que não passe, pode ser que as coisas cada vez fiquem mais difíceis, porque a Bíblia fala isso, que nos últimos dias teríamos tempos difíceis. Temos que nos preparar para tudo, né? E a gente tem presenciado e participado, e vocês também, notícias de pessoas queridas, pessoas que descansaram no Senhor por causa dessa doença. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito importante que está lá em Romanos 8, 28, que tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e que Deus possa continuar abençoando-nos, a você também que está nos ouvindo pela página da internet. Recebam as bênçãos de Deus nesse momento. Romanos 8, 28. É um texto bem conhecido por nós, né? Citamos de cor sorteado. Então vamos ver se você sabe mesmo. Fale comigo sem olhar na Bíblia. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Amém? Tem sido usado muitas vezes esse texto por nós, né, como um travesseiro bem fofinho e aconchegante, para muitas vezes entendermos o porquê da morte. Por que as coisas acontecem conosco sem entendermos o porquê. É um dos versos que, irmãos, eu lutei muito para entender completamente. Fácil de ser dito, mas difícil de ser entendido. Pode realmente todas as coisas contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas? Ou a versão ou a tradução, ela está diferente do original? Será que nós estamos usando corretamente? Exemplo, na prática, né? Posso eu me aproximar de uma moça que perdeu o seu noivo na véspera do casamento e dizer a ela, tudo contribui para o bem? Que bem foi esse? Foi bem para ela? Não. Humanamente falando, não foi. Pode eu chegar para um pai, uma mãe que perde o filho prematuramente de afogamento? Alguém que perdeu um familiar, um amigo por esse vírus terrível e dizer essas palavras? Eu lhes pergunto, o lado humano falando, né? Em que isso vai contribuir, em que tudo isso vai contribuir para o bem dessas pessoas? E seguem outros exemplos, por exemplo, se o namoro não deu certo, né, com um rapaz, a gente diz para a moça, né, você vai encontrar um rapaz melhor, né? Quando não passa no processo seletivo ali na universidade, e você diz, olha, Deus tem uma universidade melhor para você. O que dizer para alguém que passou pela tristeza da dor de uma perda de pessoa que amamos? O que fazer
Eu quero hoje contribuir um pouquinho com informações, com exemplos que podem nos ajudar, principalmente nesses dias que nós vivemos. Quantos aqui conhecem o NASP Engenheiro Coelho? Quantos já foram lá? Acho que vários, poucos. Não conhecem o nosso colégio lá? Vale a pena um dia você planejar aí um final de semana, ir lá para conhecer. É considerada uma das universidades, uma das maiores da América Latina em número de alunos internos, né? Você sabe que poucas universidades têm alunos internos, principalmente homens e mulheres. Quando tem, é só um ou outro, né? Então lá, bem organizado, até sugiro aí aos jovens que queiram um dia ingressar aí na uma universidade para fazer planos, né, de estar lá. Tem 3 campos, né? Campus de Engenheiro Coelho, perto de Campinas, tem outro campus em Santo Amaro e tem outro campus perto ali de, me esqueci o nome. Hortolândia. Isso, Hortolândia. Bom, eu estudei e fiz meu curso de teologia de 1996 a 99 ali em Engenheiro Coelho. Naquela época, não sei quantos conheciam na época, havia uma vicinal só, uma rua só. Tinha a Anhanguera, que tem atualmente, que era pedagiada, e tinha uma outra vicinal que ia ali por dentro, que saía lá na cidade de Engenheiro Coelho e passava para a cidade de Arthur Nogueira. E a nossa universidade, que é uma fazenda enorme, fica entre a cidade de Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Então, essa vicinal, essa estrada ali, era apenas mão única, mão dupla, né? Para vir e para voltar. E em alguns lugares não tinha nem acostamento. Era chamada a Estrada da Morte. Durante o período que eu passei ali, aconteceu vários acidentes de carro e várias pessoas morreram. Numa sexta-feira de dezembro de 1997, onde você estava nesse dia? Um casal de jovens amigos estavam indo ao cartório, junto com os familiares, para realizar o casamento civil. No domingo, eles iriam casar na igreja. Acabaram de se formar, um em teologia como pastor e outra como pedagoga. Então, quem conhece ali a estrada, indo de Engenheiro Coelho para a cidade mais próxima, numa descida da estrada, pararam no semáforo e um caminhão desgovernado perdeu o freio e passou por cima do carro. Morreram instantaneamente. O rapaz, a moça, a mãe da moça e mais um amigo da família. Eu lembro que eu fui, o irmão da noiva era meu colega de turma, de classe. Não sei quantos conhecem, o pastor Paulo Leitão. O que dizer para alguém nesse momento difícil, de dor? Porque há um misto de situações na cabeça de alguém que passa por isso. E eu tinha uma certa amizade com ele, e eu fui consolá-lo. E ele virou para mim muito angustiado e disse: não me venha mencionar que todas as coisas contribuem para o bem de Deus. E eu confesso que fiquei assustado em ouvir aquilo. Eu não ia nem dizer isso. Mas, na cabeça dele, o que vinha? Esse texto. Como pode esse texto se encaixar nesse momento? Eu entendi o que estava passando na cabeça do meu amigo. Será que é isso que o texto quer dizer? Em suma, acredite-se de que quando uma coisa ruim acontece, em outras palavras, Deus vai fazer ou trazer algo muito bom em consequência disso. Pode algo muito bom vir depois de algo terrível como esse? Estou jogando aqui no ar, irmãos, várias perguntas,
várias indagações que muitas vezes podem passar, como passou na minha cabeça naquele dia, e na cabeça do meu amigo, pastor Paulo Leitão. Quando alguém morre é porque foi a vontade de Deus? Você já ouviu isso várias vezes, não ouviu? Aliás, eu estou já finalizando uma palestra, sermão, com o título As 7 Mentiras sobre Deus, que muitas vezes eu e você mencionamos. Quer ver algumas? Além dessa, né? Deus determina tudo o que acontece? São algumas interrogações. Quando alguém morre é porque foi a vontade de Deus? Deus é energia? Deus nunca vai desistir de alguém? Você já ouviu isso? Não. Deus é Deus só de bênção e não de maldição. Deus não amaldiçoa ninguém, será? Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso alguma vez? Deus não condena ninguém. 7 mentiras sobre Deus. Vou trazer logo para você, irmão, junto com a palavra de Deus e pesquisas, que tudo isso aqui não é verdade. Hoje nós estamos falando sobre especificamente aqui, quando alguém morre, é a vontade de Deus? A gente usa isso, né? E aí eu lembro de alguns textos bíblicos que colocam por terra isso. Por exemplo, 2 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que ninguém morra, mas que todos se arrependam e tenham o quê? A vida eterna. Ele não quer que ninguém morra. João 10,10 diz, quem deseja que as pessoas morram é quem? É o diabo. Ele vem para roubar, para matar e destruir. Mas Deus quer nos dar o quê? Vida, vida completa. Para Deus, a morte de uma pessoa que tem a vida entregue a Ele é um momento especial. Está lá em Salmo 116,15. É algo comparado, como ele já disse, como um sono. Portanto, Deus, além de não desejar a morte de ninguém, está em 1 Tessalonicenses 4,16, Ele ressuscitará de novo aqueles o quê? Que morreram. Voltando aqui ao texto bíblico, então, de Romanos 8,28, vamos ler o texto juntos, mais uma vez, para fazermos uma exegese desse texto. Sabemos, diz ali Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero separar aqui para vocês, primeiro, o pronome demonstrativo todos, ou todas, ou tudo, né? Na verdade, tudo que está aqui nesse texto. Segundo, o verbo amar, daqueles que amam a Deus. Aqui está o segredo para podermos identificar esse texto. Agora veja, tudo aqui, ou todas as coisas, irmãos, não é o ponto principal desse texto, e sim amar, o amor. Tente colocar agora nesse texto Deus como tema principal. Note como se torna mais claro. Por exemplo, a tradução Philips ou Bíblia On, se você quiser entrar no YouTube, você que está nos ouvindo também, ficaria assim, Romanos 8,28, mais próximo do original. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, veja só, eu vou pedir até que se o sonoplasta puder aí achar, Bíblia On, aí está. Rápido, né? Olha como é que está aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age de que maneira, irmãos? Em todas as coisas. Ficou diferente ou não ficou? Veja agora a tradução Philips, para mim, desse texto. Não sei se você vai conseguir achar aí. A tradução Philips de Romanos 8,28 diz assim: sabemos que para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito,
tudo o que acontece se encaixa no plano voltado para o bem. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha como é que se entende melhor. Como a gente percebe que às vezes eu e você podemos estar usando de uma maneira até que venha piorar mais a situação de alguém que passa por uma situação dessa, de perder o ente querido. Veja então a tradução Filhos diz: sabemos que para aqueles que amam a Deus, todos aqueles que amam a Deus, que aceitaram a Deus como Senhor e Salvador, nós somos chamados para um propósito. Todos nós temos um propósito aqui na terra, irmãos. Talvez você não saiba qual é o seu propósito ainda. Você precisa descobrir. Como descobrir? Aí está. Essa semana, estava conversando com um jovem em uma visita. Está meio perdido. Parou os estudos. Você sabe, irmãos, que estamos vivendo um parênteses aqui, estamos vivendo em dias em que há uma letargia, uma preguiça no ar. Certo ou errado? Vocês estão percebendo isso? Não? Se a gente não tomar cuidado, isso acontece conosco. Uma vontade de não fazer nada o tempo todo. Antigamente a gente trabalhava a semana toda e dava vontade de tirar um dia assim, né? Mas agora está ao contrário. Esse negócio de não ir para o colégio. Então os jovens, aulas online, criou na cabeça, na mentalidade do jovem, de que ele pode ficar assim o tempo todo. Então fui lá conversar, os pais pediram para que eu fosse lá conversar com esse jovem. Eu falei, qual que é o seu sonho? A primeira coisa, né? Uma coisa importante aqui, irmãos, jovens, adolescentes. Se você não tem sonhos, infelizmente, você vai você vai apenas sobreviver aqui na terra. Tem aquela música maldita, você vai lembrar aí que é antiga, os mais antigos vão lembrar, que diz assim: deixa a vida me levar. Lembrou não? Isso é diabólico, irmãos. Deixar a vida te levar, em outras palavras, quer dizer o quê? Principalmente nesses dias, que você pode fazer o que você bem entender. Você pode usufruir, provar as coisas que você quiser. Aproveite a vida, né? Aproveite o momento, você pode estar morto daqui a alguns dias, dizem eles. E tem uma outra tal de síndrome da Gabriela. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Os mais antigos devem lembrar aí, é uma novela antiga, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim, pronto. Já ouviram isso, não? Não tenho conserto, é assim que eu sou. Em outras palavras, está dizendo isso. É isso que eu sou e acabou. Não tem mudança, não tem como mudar essa forma de eu viver, não tem nada. Eu vou viver assim mesmo. E eu fui lá, então, conversar com esse jovem. Qual o seu sonho? E ele falou, não sei. Algum momento na sua vida, 17 anos, eu falei, em algum momento na sua vida você não parou para pensar, imaginar alguma coisa que você gostaria de ser, uma profissão, alguma coisa que você gostaria de alcançar? Não é possível, tem alguma coisa? Ele parou para pensar, falou, tem sim. Eu falei, o que é? Diga. Você sabe que como funciona a nossa mente, né, irmãos? A nossa mente funciona da seguinte maneira. Você conhece aquela frase famosa dos filósofos no passado? Eu sou aquilo que eu penso. Alguns dizem aquilo que come, também tem tudo a ver. Nós precisamos exercitar e muitas vezes fazermos isso em casa, os pais com os filhos, com os jovens. Exercite o otimismo, irmãos. Fale palavras otimistas. Se você falar palavras de pessimismo com o jovem, isso vai acabar fazendo com que ele seja isso. Se você diz para ele, você não presta, você não tem jeito mesmo, o que será que vai acontecer mentalmente na cabeça dele? Eu não presto mesmo. Só aqueles fortes mesmo de mente que dá a volta por cima. Então seja otimista.
E aí ele falou, eu quero ser um psicólogo. Eu queria ser, ele falou, né? Queria. Falei, mas por que não quer? Ah, está entendendo aqui, irmãos? O que está acontecendo? Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos vivendo aqui nessa vida por acaso. Mesmo nesse período negro da história deste mundo, Deus quer que eu e você seja o representante dele. Aonde você está, aonde você trabalha, aonde mesmo você que ainda não tem uma profissão. E eu falei com esse jovem essas palavras: Deus tem um propósito na sua vida. E indiquei para ele uma leitura de uns livros. Leia esse livro. Você sabe que essa preguiça, letargia, também tem a ver com a leitura, né? Estamos vivendo em uma geração, irmãos. Antes já era assim. Em que prefere ficar diante do quê? De uma tela. Horas e horas. Horas e horas de frente de uma tela, vendo mídias sociais. Antigamente era televisão, né? Mas quando é para pegar a Bíblia para ler, ou algum livro, quanto tempo dedica às vezes? Rápido. Geração high-tech, né, que diz, né? Essa geração, irmãos, se não mudar, se nós que somos os mais antigos, não dermos o exemplo de ensinar nossos filhos a valorizar a leitura, nós teremos, infelizmente, dentro da igreja e fora, jovens adultos com cabeça de crianças. Sabemos, diz o texto bíblico de Romanos 8, 28, que todas as coisas, aliás, todas as coisas, não, desculpa, é o texto normal, achou aí? Olha lá. Sabemos, não, a edição Philips, você não achou? Tá. Diz lá, sabemos que para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, tudo o que acontece se encaixa num plano voltado para o bem. Então, em outras palavras, aqui parece que dá mais sentido ao texto. A promessa é que Deus tomará as coisas ruins e vai trabalhar por meio delas para o nosso bem. Deu para entender? Porque nós vivemos num mundo de quê? De pecado. Não estamos livres das consequências do pecado. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus tinha um propósito. Independente do que ia acontecer, ele tinha um propósito e ele foi até o fim com aquele propósito. Perceba aqui que o amor é a virtude suprema desse texto. Daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, então, em outras palavras, o que temos que chegar e dizer para alguém nesse momento? Melhor não dizer nada. É ou não é? Melhor você dar um abraço, a sua presença. Se for dizer alguma coisa, Deus te ama. Deus te ama. O amor parece que quebra todos os conceitos, preconceitos, todas aquelas coisas que vêm na cabeça. Deus te ama. 1 João 4,8, né? Quem não ama, porque Deus é o quê? Deus é amor. O amor é a ética suprema que Deus nos deu, irmãos. Ela é o ápice de todo o pensamento intelectual e emocional. Essas coisas que chamamos de amor, dá valor, e essa coisa que chamamos amar, o amor, dá valor e direito de proteção. Você nunca pode ter amor sem incluir nesse ato de amar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, em outras palavras, é amar. Isso faz parte do plano de Deus, de dar para nós o livre-arbítrio. Se você é compelido como uma máquina para alguma decisão, você nunca pode amar. Você pode consentir, mas nunca vai estar escolhendo alguma coisa.
A liberdade de escolha é indispensável para o amor. Então, analise aqui comigo. O objetivo supremo de Deus, irmão, supremo, para mim e para você, é que o amemos. Como é que resume a lei de Deus, irmãos? Como é que resume? Vamos amar a Deus de todo o quê? Todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, observe que se Deus violar nosso livre-arbítrio, estaríamos violando um componente necessário para que o amor se expresse. Se Deus sempre, preste atenção aqui, se Deus sempre parar o gatilho, vamos imaginar aí no Rio de Janeiro, né? Violência terrível. Se Deus sempre parar o gatilho para levar você, ou de um atropelamento, ou de qualquer outra coisa, por mais maravilhoso que aconteça, Ele vai estar protegendo a mim e você do que é destrutivo. Porém, é como se eu estivesse pedindo a Deus para tirar de nós o nosso livre-arbítrio. Tirar de nós o poder de decisão, certa ou errada, de amar a Deus e ao próximo da nossa forma, como nós escolhermos. Se nós o amamos, apesar de todos os problemas, irmãos, que estaremos confiando que Ele terá suprema sabedoria e conhecimento de, no final, decidir o que é melhor para mim e para você. Porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que é melhor para mim. Tem uma ilustração, uma história no folclore oriental que encaixa muito bem aqui esse momento. Um homem perdeu o seu cavalo. O vizinho veio e disse: "Que má sorte, o seu cavalo fugiu." E o dono do cavalo respondeu: "Deus sabe todas as coisas." Dias depois, o cavalo voltou com 20 cavalos selvagens. E o vizinho, olhando, foi lá e ficou impressionado e disse para ele: "Olha, não foi má sorte então não, olha, agora você tem mais 20 cavalos. E ele respondeu: "Deus sabe de todas as coisas." O filho mais novo estava domando nos cavalos selvagens e o cavalo chuta a perna dele e quebra. Quem vem de novo? O vizinho. Tem vizinho assim, né? Fala a verdade. E o vizinho chega e fala para ele: "Olha, que coisa terrível, né? A perna do seu filho está quebrado. Que má sorte que esses cavalos novos deram." E o homem respondeu: "Deus sabe de todas as coisas." Dias depois, bandidos vieram procurando recrutar jovens hábeis para a sua gangue. E quando perceberam que a perna daquele jovem estava quebrada, o que fizeram? "Não, você não serve." Quem que aparece de novo? Aparece o vizinho e diz: "Olha, que boa sorte seu filho teve ao quebrar a perna, não é?" Estão percebendo aqui? Uma série de acontecimentos. Nós não sabemos o que está adiante, o que vem pela frente. Nenhum de nós sabemos. É isso, e isso assim deixa claro 4 coisas importantes, irmãos. Esta vida aqui nessa terra não é justa para ninguém. Segundo, a justiça, bem como a misericórdia de Deus, nós só vamos experimentar em sua plenitude total quando? Quando estivermos no céu. Lugar perfeito. Terceiro, devemos esperar estar diante de Deus face a face. E aí sim, vamos descobrir. Que havia razões porque Ele não parou aquele caminhão. Porque Ele não parou aquele homem que disparou o gatilho. Por que Ele não levantou alguém na hora daquele jovem que estava se afogando para livrar ele?
porque houve o acidente, porque a doença, o vírus, pegou aquela pessoa querida e dizimou a vida dela. Um dia Deus vai revelar. Quarto, então nós vamos ver cara a cara o mal e a majestade do amor de Deus, mostrando-nos como nos conduziu nessa peregrinação terrestre. E aí nós iremos declarar o quê? Deus é justo, todo joelho se irá dobrar diante dele. Porque ele sabe, a sua sabedoria é infinita, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ao mencionar Romanos 8:29 de novo, querido irmão, mencione desta forma: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você que está aqui hoje, não sei o que está passando no seu coração, na sua mente. Quem sabe você está relembrando um querido, ante querido, alguém próximo que se foi nesse período. De alguma maneira acidental, de uma maneira terrível, perdeu a vida. Não se esqueça. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados para um propósito.